Olá, amigos estudantes da lição da Escola Sabatina. Você é muito bem-vindo a este canal, ao estudo bíblico de hoje, que tem o título Jesus, Nosso Exemplo. Está dentro do estudo semanal, que tem o título A Lei como Professor. E eu e você temos muito que aprender no dia de hoje juntos. Estamos fechando a semana, amanhã, sexta-feira, dia 16. E antes de seguirmos, obviamente, convido você para orarmos. Oramos, Senhor Deus, ao Teu trono de graça, primeiramente agradecendo pelas bênçãos e o cuidado do dia e da hora. Te agradecemos pelo privilégio de estudarmos a Tua Santa Palavra e em Tuas mãos nos entregamos nesta hora. Oramos em Jesus. Amém. Ok, Jesus, nosso exemplo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, foi o único ser humano a viver em perfeita obediência ao Pai, em perfeita obediência à lei de Deus. Ele fez isso para que pudesse ser não apenas o nosso substituto, o que ele de fato era, mas também para deixar um grande exemplo. Perfeita obediência a Deus, dá a Jesus o título de nosso substituto e, obviamente, o título de nosso melhor e único exemplo. Jesus obedeceu em tudo. Eu e você, quando lemos os textos de Lucas 2, 5, versos 51 e 52, quando lemos o capítulo 2, versículo 8 de Filipenses, também Hebreus, no capítulo 5, verso 8, e por último João 8, verso 28 e 29, nós encontramos aqui algumas declarações que nos dizem a respeito da atividade, da ação de obediência de Jesus durante a sua vida curtíssima aqui na terra. Nós podemos separar o seguinte: Jesus se sujeitava à autoridade de seus pais. Mesmo quando Jesus já estava com o seu ministério iniciado, ele tinha reverência pelos seus pais, respeito, zelo pelos pais. E isso era um diferencial para Jesus, que já era um rabi, embora um rabi andarilho, como dizem por aí, mas sim um mestre no assunto que ensinava que era a salvação através da fé, da graça de Deus, que é a própria pessoa de Jesus Cristo. Segundo ponto, Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. Não é isso? Jesus, ele se humilhou, ou melhor, ele permitiu ser humilhado pelos seres humanos. E o terceiro ponto, como filho, aprendeu a obediência. Há alguns comentários bíblicos, inclusive, que sugerem que Jesus, na verdade, ele nasce e precisa aprender a obedecer. Em alguns momentos isso pode parecer uma sugestão de que Jesus era insubordinado. Mas, bem na verdade, Jesus, como filho de um casal ser humano, precisava desenvolver essa característica na sua personalidade e no seu caráter, como a maioria das crianças que nascem nesse mundo. O diferencial é que você está falando do Filho de Deus e que, na verdade, vivia a eternidade diante de uma hostes de anjo que o obedecia por amor, de forma voluntária. E por último, Jesus sempre fazia o que agradava ao Pai, ou seja, a Deus. Esse é um dos maiores ensinamentos do estudo bíblico de hoje, quando Jesus voluntariamente escolhia atender à vontade do Pai em primazia em relação à sua própria vontade. Não que aqui Jesus escolhesse dar uma fotografia de alguém rebelde, insubordinado. Não, não é isso. A preocupação de Jesus é que o seu Pai, o grande e poderoso Deus, Criador e mantenedor de todas as coisas, estivesse aprovando o seu ministério aqui na terra. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. É um desafio para nós que somos cristãos. Nós falamos que somos cristãos, mas se nossas atitudes não refletem os ensinamentos de Jesus Cristo, nós assumimos a posição de mentirosos. E o nosso testemunho não terá nenhuma capacidade de atrair pessoas para Deus. Precisamos pensar nisso para entendermos que Jesus obedeceu para nos deixar um exemplo. É fácil vermos como ele agradou ao Pai por sua obediência. Sim,
O ministério de Jesus aqui na terra foi todo orientado pela visão de salvação de Deus o Pai. E Jesus cumpriu as suas etapas aqui sem hesitar, nos deixando um caminho escrito para a vitória. Quando eu e você vamos ao comentário bíblico de Filipenses no capítulo 2, verso 8, em relação à humilhação de Jesus, nós encontramos o seguinte comentário: ele se permitiu ser humilhado, tornando-se obediente em amor até a morte, morte voluntária, morte de cruz, ou seja, uma morte vergonhosa destinada aos piores criminosos daquela época. Humilhação e abuso extremos, tudo por amor ao Pai. Ao invés de se julgar mais importante ou fugir de determinadas situações, Jesus Cristo enfrentou o pecado de frente. E com isso ele sofreu, porque nas condições em que ele estava e por ter nascido como um ser humano na Palestina, sim, Jesus sofreu ao ver outros seres humanos sofrendo, e ele sofreu também com os ataques coletivos do pecado e com os ataques individuais do pecado contra ele. Cristo era a personificação do testemunho aos seus apóstolos, discípulos a pecadores e santos. Ou seja, toda a humanidade pode olhar para Jesus Cristo e encontrar aqui um polo, um norte, um porto seguro de como nós devemos e podemos escolher viver nessa terra para agradarmos a Deus, ou seja, para nos encontrarmos na lista dos salvos quando Jesus Cristo voltar. Eu quero dividir com você a última parte da lição. Tem aqui 3 ou 4 comentários que estão registrados no livro Caminho a Cristo, página 61. Diz assim, o primeiro deles: a suposta fé em Cristo, que alega liberar as pessoas da obrigação de obedecer a Deus, não é fé, mas é presunção. Algumas pessoas pregam isso aqui, não é verdade? Que elas têm uma fé em Cristo que lhes libera da obediência. E é o contrário, não é isso? Na verdade, a fé nos conduz à salvação, e porque percebemos e nos sentimos salvos em Jesus, por gratidão respondemos em obediência aos seus estatutos, aos seus mandamentos e às suas leis. Segundo, pela graça sois salvos mediante a fé. Entretanto, a fé, se não tiver obras, por si está morta. Quem disse isso foi Tiago, no seu livro, no capítulo 2, no verso 17. Ok. Seguindo o comentário, lemos o seguinte: Jesus Cristo disse acerca de si mesmo quando esteve na terra: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Que coisa, né? A lei de Deus é tão criticada nesse mundo, e volto a dizer, não somente a lei moral, os 10 mandamentos, mas a lei civil que Deus deu para o povo no deserto, a lei sanitária, e uma lei que já caducou, a lei cerimonial, que era uma lei que apontava para o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário. João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E todo um serviço de sacrifício durante séculos existiu dentro do povo judeu para apontar para a cruz de Cristo. E quando Cristo morre, todo aquele cerimonial deixa de ter sentido, e o único sacrifício do qual precisamos lançar a mão é o sacrifício da cruz do Calvário. Não é isso? E Jesus Cristo permitiu-se ser pendurado no madeiro por amor a Deus e a cada criatura que vive nesse mundo de pecado. O texto segue dizendo: ele declarou: tenho guardado os mandamentos do meu Pai e no seu amor permaneço. Antes de ser assunto aos céus, Jesus, ele pronunciou essa frase extraordinária, que ele continuava obediente a Deus e continuava no amor do seu Pai por ele. É o nosso caminho a seguir como seguidores de Jesus Cristo, obedecer a Deus o Pai por voluntariedade, por reconhecimento do seu grande favor que nos tira da lista de perdidos eternos, e permanecer no seu amor, imitando a personalidade do seu Filho Jesus Cristo quando viveu aqui na terra. A Escritura ensina
Sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Se nós não guardamos os mandamentos de Deus, como podemos dizer que o conhecemos? Porque a santa e sagrada lei moral, os 10 mandamentos, ela na verdade é um resumo do caráter de Deus. Para conhecer a Deus, você pode estudar as benevolências que a lei nos ensina. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Está na primeira carta de João, capítulo 2, a partir do verso 3 até o verso 6. Nossas ações falam muito mais alto do que todas as nossas palavras. Eu posso fazer um monte de sermões, um monte de estudos para você. Você pode fazer da mesma forma com os seus, mas se as suas atitudes não têm identidade com aquilo que você prega, acredite, as suas atitudes falarão mais alto aos ouvidos e ao coração das outras pessoas. Eu quero deixar com você, antes de encerrar, um comentário feito pelo autor da lição para esse dia, e diz assim: a lei também é traduzida adequadamente como ensino ou instrução. Esse entendimento torna o título da lição um tanto redundante, a lição como professor. Sim, a lei, perdão, como professor. Sim, esperamos que a instrução divina possa nos ensinar alguma coisa. É estranho quando pensamos de outra maneira e rejeitamos a instrução, isto é, quando nós rejeitamos a lei. É lamentável quando a lei é o último lugar em que as pessoas, inclusive os cristãos, buscam orientação. Seria engraçado isso se não fosse trágico. Quando eu e você temos alguma questão muito especial, que nos perturba, que nos tira do sério, nós vamos buscar conselho com várias pessoas, amigos, o cônjuge, filhos, dependendo da nossa idade, da idade dos filhos e por aí vai. Pastores, anciãos, líderes, presbíteros, pessoas de renome dentro do nosso credo, vamos procurar também. Às vezes, quem sabe, alguém ícone no nosso local de trabalho, dentro da nossa profissão e por aí segue. Mas a lei de Deus, ela está ali nos ensinando um monte de coisas para o nosso benefício e ela fica em último muitas vezes. Fica aqui a dica. A leitura do contexto das leis bíblicas com o espírito de oração, fazendo o uso diligente de referências paralelas do Novo Testamento, manterá o leitor em um caminho equilibrado para aprender a viver e amar a santa, justa e pura lei de Deus. Vou ficando por aqui no estudo de hoje, agradecido a Deus e a você, porque você esteve aqui comigo, e deixo aqui, estendo o convite para que você visite o nosso canal, Lições da Bíblia, Davi Santos, faça a sua inscrição, marque o sininho, curta esse vídeo se você gostou, obviamente, e compartilhe com todas as pessoas da sua lista de contato. Eu tenho dito sempre, se você gostou desse vídeo, pessoas que você conhece poderão gostar também. Eu aguardo você amanhã para mais um estudo da Bíblia e o encerramento do estudo dessa lição. Deus te abençoe, fica na paz de Jesus. Amém.